Então o dualismo tem feito para mim é um grande estrago. Joana Madureira fala que o grande problema da fé cristã e da filosofia é o seu dualismo. Eu concordo com ele. Eu quero ler com vocês para começar, lá em Hebreus, no capítulo 6. Hebreus capítulo 6, do versículo 18 e o 19. Hebreus 6, 18 e 19. Enquanto vocês estão procurando, eu quero saber quem já está na universidade, quem planeja estar na universidade, já estão na universidade, qual curso você faz? Educação física e serviço social. Serviço social. Legal. E outras pessoas, havia alguém que está estudando na faculdade? Tá? Você faz o quê? Faz direito? Faz direito o quê? Faz direito, certo? Você faz tudo direito, tá certo, isso é isso aí. Faz filosofia aqui comigo não, tá na frente, né? A filosofia, a Bruna. Eu também sou da filosofia. Então, quem não está, porque são novos ainda, mas planejam cursar a universidade. Então, todos estão praticamente nesse barco. Se a gente fizesse uma pergunta 10 anos atrás, 15 anos atrás, a minoria das pessoas não estava na faculdade. Hoje é o contrário, a maioria dos jovens ou estão na universidade ou tentando entrar na universidade. Faz o que então? Matemática. Legal. Então a maioria de universitários. Hebreus 6, 18 e 19. Eu vou ler. Diz assim a palavra de Deus: a promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Por que eu escolhi esse texto para falar sobre cosmovisão? Porque a gente, como cristãos, nós como cristãos, nós temos que ter segurança, e essa é a nossa segurança em Cristo Jesus. Se nós não temos essa segurança, a âncora da alma que é Cristo Jesus, a segurança nas suas promessas, a segurança em tudo que Ele faz, nós iremos naufragar no mar. Todas as ideologias, tudo que a gente vê, principalmente quem está na universidade sabe disso. A gente vê um mar de ideologias, de coisas que são totalmente anticristãs. Se nós não temos apegados em nós temos firmados em Cristo Jesus, já era. A gente não vai sobreviver na vida acadêmica. Alguns professores, não sei se passaram com vocês, mas logo no início do curso, falam: deixe as suas religiões, as suas crenças do lado de fora. Aqui é academia, aqui é ciência. Eles não deixam a deles. Eles trazem todas as suas convicções, todos os seus pensamentos para a academia. Você também tem que trazer todos os seus pensamentos para lá. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Então, alguma visão cristã. E uma frase, para começar, do C.S. Lewis, que ele disse que eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasce todo dia. Não apenas porque eu vejo, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. O cristianismo, além de uma ideologia, não é só uma ideologia, ela é uma filosofia de vida e ela é uma prática de vida. O cristianismo são as lentes que eu ponho, que eu posso enxergar o mundo. Através de Cristo é que eu enxergo o mundo. Tem que ser assim, a vida acadêmica, a vida secular e qualquer tipo de vida que você possa inventar. Nós somos cristãos em todos os cantos. Nós somos cristãos em todo lugar. Então nós temos que olhar o mundo, olhar as coisas através das lentes que o Evangelho nos proporciona. Então essa que eu acho que é a chave para que a gente possa entrar na vida acadêmica e ter uma vida acadêmica produtiva. E aí, como é que a igreja se separou do mundo? Como é que teve essa dicotomia? Como é que teve essa divisão? Deus de um lado e o mundo do outro lado. Como é que essa história começou? Então a gente vai falar um pouquinho, e aqui
que nós iremos falar, vamos tentar falar disso tudo aí, mas para dar tempo. Alguns tópicos, começando do dualismo platônico, a gente vai entrando no gnosticismo, que é uma forma de platonismo, como é que isso entrou na fé cristã, como é que isso se enraizou e como é que a reforma, de certa maneira, trouxe uma resposta com esse problema. E aí a gente vai tentar falar sobre isso aí. Eu acho que dá bastante tempo para a gente falar, certo? O primeiro tópico: o que é o dualismo? E aí eu coloquei em linhas gerais, ele está bem simplificado, o dualismo como um conceito religioso e filosófico que admite a coexistência de dois princípios necessários, de duas oposições, ou de duas realidades contrárias entre si. Então, o espírito e a matéria, o corpo e a alma, o bem e o mal, estejam um e outro em eterno conflito. Então, são duas forças, basicamente isso, duas forças opostas. O bem e o mal, eles estão lutando a todo momento. Então, o dualismo é essa divisão total, bem e mal, e eles estão sempre em choque, eles não entram em concordância, eles estão em choque. Eles são duas realidades totalmente opostas. Então, essas realidades passam do espírito para a matéria, o bem contra o mal, o corpo e a alma, tudo está em conflito. Então, basicamente, esse dualismo, em linhas gerais, simplificando, é o que é o dualismo. Só que a gente vai falar um pouquinho desse dualismo, mas nós vamos começar falando sobre o dualismo platônico. Já ouviu falar de Platão? Deve ter ouvido falar da famosa alegoria da caverna, né? Todo mundo sabe dessa, que é basicamente isso, a alegoria da caverna. É uma alegoria para demonstrar como que Platão resolve essa questão, divide as coisas. O mundo sensível, ele acredita no mundo sensível, que é esse mundo em que nós estamos agora. Ele acredita na existência de dois mundos opostos, o mundo das aparências e o mundo ideal. Então seria esse mundo agora que a gente está aqui, é o das aparências, e há um mundo ideal, há um espaço ideal, que tudo é perfeito. Aqui nunca é perfeito, aqui é sempre uma sombra, aqui é sempre um reflexo daquele mundo das ideias. Então basicamente o dualismo platônico. Para Platão, as coisas pertencem ao mundo sensível, caracterizado como mutável, temporal, caduco, descabando facilmente para o ilusório. Já as ideias pertencem a um outro mundo, o da realidade divina, eterna e imutável. A verdadeira realidade encontra-se unicamente além das aparências sensíveis, no mundo das ideias. As coisas do mundo material não passam de cópias muito imperfeitas desse mundo real. Lembra um pouquinho de cristianismo? Eles estão começando Então, essa aí já é influência platônica. Está vendo? A gente está só colocando um pezinho assim no dualismo platônico, como é que ele entrou na fé cristã. Já parece como dois mundos, a gente acredita nesse negócio. Céu, terra, a gente começa a ver. Algumas coisas são muito parecidas, mas isso é Bíblia, isso é Platão. Isso é Platão. Platão, ele também acredita que o corpo é a prisão da alma. Logo, o corpo é mau e a alma boa. E também acreditava na imortalidade da alma. Então, em linhas gerais, as ideias platônicas e dessa dicotomia, dessa divisão, é que o mundo ideal é bom, o mundo material é ruim. E essa divisão também passa pelo corpo. A alma é boa, porque ela faz eu me lembrar das coisas do mundo ideal, e o corpo é ruim. O corpo é essa prisão. Então, o sonho, o filósofo, aquele que quer buscar o conhecimento, ele quer ser liberto disso, dessa prisão que é o corpo. Então, o sonho dele é ir embora, porque ele quer realmente ter revelado as coisas. Ele quer conhecer as coisas verdadeiramente. Olha aí, parece cristianismo isso? Parece, não parece? Mas é Platão ainda. Estamos no Platão, isso é Platão. Olha o que ele fala. Ele escreveu um livro, Platão escreveu um livro sobre a morte do seu mestre Sócrates. E Sócrates, o livro é o Fédon, e Sócrates fica durante 30 dias mais ou menos com seus discípulos, todo mundo chorando, e ele não está nem aí. Ele não teme a morte. Daí ele fala por quê? Olha, eu vou dar uma lida aí, são 2 trechinhos do livro. Ele diz assim: e é este então o pensamento que nos guia.
durante todo o tempo em que tivermos o corpo, a nossa alma estiver misturada com essa coisa má, jamais possuiremos completamente o objetivo do nosso desejo. Ora, esse objeto é, como dizíamos, a verdade. O corpo, de tal modo, nos inunda de amores, paixões, temores, imaginações de toda sorte, enfim, uma infinidade de bagatelas, que por ser intermédio, se verdadeiramente é o que se diz, não receberemos, na verdade, nenhum pensamento sensato. O corpo é ruim, é uma prisão, o corpo só me engana. Todos os meus sentimentos, todos os meus sentidos, é tudo enganação. Então eu quero, e ainda bem que eu estou indo embora, eu vou ter plenamente a verdade quando eu ficar liberto desse corpo. Olha o pensamento platônico. Como é que é interessante isso. Como que tudo que é corpóreo é ruim. No outro trecho diz, todo mundo estava chorando por ele, e ele diz, alegrai-vos, e não choreis na partida. Quando colocar-me no túmulo, diga que está enterrando o meu corpo, não a minha alma. Estou enterrando o meu corpo e não a minha alma. Minha alma é imortal. No pensamento platônico e naquela época, acreditava-se que tinha como se fosse um banco de almas. E aí quando você vinha à Terra, você ocupava uma alma, né, uma alma vinha, você se utilizava dela no seu corpo, e aí quando tudo acabasse aqui, você morria, o corpo não servia para nada, e a alma voltava para a sua imortalidade. Parece cristianismo, não parece? E muita gente achou que era cristianismo. Muita gente passou por isso, achando que o pensamento platônico era um pensamento que é muito parecido com os evangélicos. E aí esses platônicos, e você sabe o contexto do Novo Testamento, é um contexto helênico e grego, todas as cartas basicamente são colônias gregas, né, fora Roma, mas o resto é todo o pensamento grego que está ali. Então essas pessoas que estudaram Platão, que tinha essa divisão, o corpo é ruim, a alma é boa, eles também entendiam, e aí o pensamento gnóstico, que a gente vai entrar um pouquinho, que fala sobre um Deus, que é um Deus totalmente bom, só que esse Deus está totalmente longe, e esse Deus não pode tocar o material. Por que ele não pode tocar o material? Porque é ruim, é mal a matéria é ruim. Então ele está bem longe, e aí ele tinha emanações, que chamam de aions. Essas emanações que ele deu ordem para que fizesse todas as coisas, essas emanações vinham chegando até tocar na matéria, ou quase tocar a matéria. Eram cerca de 30 emanações do Deus totalmente bom até que ele tocasse a matéria. Então esse ser que toca a matéria, que chama de demiurgo, esse ser que criou todas as coisas, o demiurgo. Só que como ele está tão longe, mas tão longe desse Deus totalmente bom, ele não faz um trabalho bom. Daí o mundo é essa coisa que a gente vive hoje. É uma explicação, né? Uma explicação muito boa sobre o mal, né? Uma explicação excelente. Mas isso é o gnosticismo. Eu tirei da Enciclopédia Católica falando o que é o gnosticismo. É um nome coletivo para um grande número de seitas enormemente variáveis, panteístas, idealistas, que floresceram a partir de algum tempo antes da era cristã, até o século V, e que, enquanto prestavam fraseologia a alguns dos princípios das religiões principais da época, particularmente no cristianismo, sustentavam que a matéria fosse uma deterioração do espírito e o universo inteiro uma depravação da divindade. Aquilo que está falando, Deus é totalmente bom, matéria é ruim, então isso aqui tudo está depravado, tudo está destruído, não serve para nada. Ensinava que o fim último de todo ser era a superação da ruindade da matéria e o retorno do Espírito Pai, cujo retorno eles sustentam que seja inaugurado e facilitado pela aparição de algum Salvador enviado por Deus. Parece cristianismo, parece? Então os platônicos começaram a ler isso. Os platônicos vinham, começaram a ler a Bíblia e falaram, olha, é muito parecido isso. Parece demais, porque a gente já sabia. E aí, de certa maneira, eles tentaram introduzir esses pensamentos dentro do Evangelho, da fé cristã. E começou a se deturpar o que se acreditava no Evangelho. Então, resumindo esse pensamento,
as comunidades gnósticas acreditavam que somente através de um conhecimento místico e misterioso o indivíduo poderia alcançar a salvação da alma. Então eles tinham essa sabedoria que não poderiam falar para ninguém. Eu estava dizendo, esse trecho entre aspas é um dos juramentos que diz: juro ao bem, está acima de todas as coisas, conservar esses segredos e não os dizer a ninguém. Não podia falar para ninguém. Somente os iniciados tinham esse conhecimento. Só eles poderiam ter o conhecimento desse sumo bem, esse bem maior. Os mortais, os meros mortais não poderiam ter acesso a isso. Então isso começou a entrar na fé cristã. E aí a gente tem 8 livros da Bíblia, 8 livros da Bíblia do Novo Testamento, que foram escritos exatamente contra o gnosticismo. Colossenses, as 3 cartas de João, a Epístola de Judas, as alusões feitas também no Evangelho de João, no livro de Apocalipse e na Epístola aos Efésios. Então era uma heresia que estava dentro da igreja. Começou com essa vinda do pensamento de Platão, dessa dualidade, esse dualismo, na verdade, entre o corpo, alma, bem e mal. Essas coisas começaram a entrar, começaram a misturar. E aí o apóstolo Paulo, João, fala exatamente contra isso. Porque você pega lá, João fala que a palavra era Deus e a palavra estava com Deus. A palavra estava com Deus. A palavra é logos. Logos é o conhecimento. Quando o gnóstico lia aquilo, ele falou: olha aqui, é o que eu estou falando. O conhecimento, logos, a palavra, é a sabedoria, é logos no grego. Então ele lia aquilo e falou: olha, está falando da mesma coisa que eu estou falando. Era o demiurgo, é gnosticismo. E aí ele ia lendo aquilo, ia lendo. Só que João, e aí, por isso que a Bíblia é fantástica, você vai lendo o 1 João e fala: realmente esses caras estão certos. A palavra estava com Deus, o princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e a palavra estava com Deus, ela era a luz de todos os homens. Eu falei: isso aí é gnóstico. Só que graças a Deus, né, inspirado por Deus, você chega em João 1,14, que quebra as pernas do gnóstico. Porque fala que esse conhecimento, esse logos divino, tão distante, o que ele fez? Ele habitou. Ele entrou, ele tocou nessa matéria que ele diz que é ruim. Ele viveu como homem. Por isso que João coloca isso. Você tem Tomé logo no final, e aquilo é fantástico. Por que Tomé? João tem questão de colocar aquilo. E fala Tomé com dúvida: não, eu só vou acreditar se eu tocar. E aí Jesus aparece, exatamente os discípulos aparecem para Tomé e fala: Tomé, olha aqui mesmo, olha aqui, só toca. Para mostrar que Jesus era real. Jesus tinha um corpo verdadeiro. Jesus não era um fantasma. Jesus era um homem. Então a Bíblia, ela está indo contra essa heresia desde o início do cristianismo, desde o início, e vem acompanhando toda a história. Passagem lá, Colossenses 2,9, 1 João 2,19, 20, 4,1, tudo isso está falando exatamente contra. E Colossenses tinha a heresia, Colossenses, que é exatamente o gnosticismo. Então você vê como é que isso foi entrando. E aí o Império Gnóstico contra-ataca, ele sempre continua. Um dos mais famosos, que foi dito como herege, foi Marcião. Marcião uniu os seus cristãos de Roma em 139 d.C. e acabou sendo expulso em face das suas ideias gnósticas. Então olha como é que entrou o pensamento de Marcião na igreja. Ano 139 d.C. As cartas, bota aí, 40, 70 depois de Cristo, 139. Então isso é muito recente. Na história, 139 depois de Cristo não é nada. Olha o que ele dizia. Essa é a ideia de Marcião: o Cristo, o qual veio como agente do Deus de amor desconhecido para resgatar almas. Uma coisa que eu quero sair daqui, se você falar, não lembrei de nada, mas uma coisa é falar: não vamos converter pessoas, não vamos salvar almas. Se for tirar só isso, eu já fico feliz. Não vamos salvar almas. Se Deus quiser, você não vai falar mais isso. Vamos salvar gente, pessoas, carne e osso, entendeu? Pessoas
que a gente pega, físicas, não são só almas, não são seres de outro mundo. Então, o amor desconhecido para resgatar almas, uma vez que o corpo oriundo da terra não pode possivelmente partilhar a salvação. O corpo é mau, lembrando disso. Simplesmente apareceu na Galileia, não tendo passado pelo nascimento humano, e não possuindo corpo humano. Consoante com essa perspectiva da materialidade e do corpo, os fiéis marcionitas tinham que se abster de qualquer intercurso sexual, mesmo no casamento. O rigorismo de Marcião também está demonstrado na exigência que seus seguidores evitassem comer carne. Jesus não tinha corpo, Jesus era um fantasma, porque a matéria é ruim. Se Jesus era bom, como é que ele ia tocar nessa matéria? Como é que ele ia vir para cá? Não dava. Nós tínhamos que arrumar um jeito de encaixar no nosso pensamento. Jesus não tinha corpo. Jesus era um fantasma, um avatar. Ele era isso, um tipo de manifestação de Deus. E outra coisa, eles tinham essa coisa da rigorosidade contra relações sexuais, mesmo no casamento, comidas, vestimentas, tudo isso começou a entrar. Por quê? Porque a matéria é ruim. Então tudo que é do mundo é ruim. Então eu não posso me vestir bem, eu não posso comer bem, eu não posso me casar. Então uma série de coisas começaram a entrar exatamente com esse pensamento. Esse pensamento dualista de mundo e coisas da igreja começou a surgir daí. Era o mundo ideal e o mundo sensível, o nosso mundo. Depois uma divisão entre a alma, que é boa, e o corpo, que é ruim. Agora nós temos mais divisões ainda. Agora é a igreja boa e o mundo é ruim. Divisões. Foi fatiando a fé. E aí tiveram divergência. Alguns pais da igreja foram a favor da filosofia, não do marcionismo. Não foram a favor, ele foi expulso. Só que as ideias platônicas começaram a entrar na fé. Então, como Irineu foi totalmente contra, somente a Bíblia, para Irineu de Lyon, mas outros, Justino Marte, Atenágoras de Atenas e Clemente de Alexandria, principalmente Clemente de Alexandria, acreditava que a filosofia era necessária para o cristão e demonstrou que a revelação cristã era a verdadeira resposta para a busca intelectual e moral da filosofia helenista. Então isso não é algo ruim. Eu entendia a filosofia como algo que ela buscava e entendia que o cristianismo tinha suas respostas. Então ele conseguiu conciliar, de certa maneira, a filosofia com o cristianismo. Agostinho de Hipona, ele tem essa frase nas suas confissões que diz: se tivesse me instruído antes nas suas sagradas letras e a sua intimidade tivesse experimentado tua doçura, para depois conhecer os livros dos platônicos, talvez eles lhe arrancassem dos sólidos fundamentos da piedade. Agostinho, antes de conhecer a Cristo, ele foi um platônico, ele conheceu o neoplatonismo, ele conheceu essas coisas. Só que quando ele se converte, ele enxerga naquilo que aquilo não era o suficiente. Ele enxerga nas Sagradas Escrituras aquilo que era realmente válido. Então, as grandes heresias foram sendo deixadas de lado. Só que as pequenas heresias, elas entraram. Eu não estou falando contra a filosofia, eu sou da filosofia, não é isso. Mas nós teremos que tomar muito cuidado. E todas as ideologias humanas a gente tem que tomar muito cuidado, porque elas são perigosas. Sendo assim, essa é uma fala do Samuel Vieira. Ele diz, está no livro do João Madureira, e eu peguei esse pedacinho que ele coloca. Historicamente, a igreja de Jesus não estava interessada em ganhar almas para Jesus, como se nosso corpo, nossa história e nosso mundo não fossem importantes na redenção. Ao contrário, desta visão gnóstica, a narrativa bíblica da salvação é de um Deus que encarnou em Jesus de Nazaré, habitando e amando seres humanos, não apenas almas, seres, pessoas, para salvar o mundo e a história. A salvação ortodoxa sempre foi integral. O grande problema é que o império gnóstico sempre renasce, sempre reaparece. Nós somos um ser único. Nós somos um ser. A gente vai falar isso mais um pouquinho sobre a antropologia bíblica. Bem de leve, bem rápido isso. Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque isso é influência platônica.
Nós falamos coisas e nem sabemos que isso é influência de filosofia, do platonismo, dessa dicotomia de alma e espírito, alma e corpo. E a igreja não estava interessada realmente em salvar almas, mas interessada em gente. E alguns males desse pensamento que os gnósticos trouxeram à fé cristã. Olha, o Deus do Velho Testamento é mau, é ruim. Ele é o demiurgo, o Criador. Então, lembrando, há um Deus, né, que está bem longe, há essas emanações, e há o demiurgo que criou todas as coisas. Esse demiurgo, ele consegue enxergar a mente de Deus, mas ele não é Deus. Então, ele que criou todas as coisas. E aí ele fala, esse é o Deus do Velho Testamento, é ruim, é mau. Muita gente pensa isso. Faz uma divisão, Deus do Novo Testamento, Jesus Cristo, que é esse Deus bom, é a verdadeira revelação, e o Deus do Velho Testamento é um Deus mau. Isso é gnóstico, isso é platônico, quer dizer, não é platônico, mas é um neoplatonismo. Jesus é um avatar, é um fantasma, que a gente falou sobre Marcião. Essa divisão entre corpo e alma, que estão em luta. Paulo não fala em uma luta de corpo e alma, ele fala de um sistema pecaminoso que ele chama de carne. É diferente isso. É um sistema que nós temos. Não é o corpo é bom. Qual foi a coisa que Deus falou quando criou todas as coisas? Lá no Gênesis. O que ele diz? O que ele fala quando ele cria tudo? E viu que era bom. Deus viu que era muito bom. Ele era bom, e ele viu que era muito bom. Deus cria as coisas boas, muito boas. Ele admira a sua criação. Então não é ruim, o corpo não é ruim. Qualquer tipo de prazer é ruim. Foi criando. Foi entrando, qualquer tipo de prazer é ruim. Estou falando de sexo fora do casamento, mas é isso. Sexo dentro do casamento era ruim. Se vestir bem é ruim. Comer bem é ruim. Então a gente tinha que ser os acertos. A gente não podia se envolver com as coisas do mundo. Não podia comer as coisas. Qualquer aflição da carne é boa, porque a matéria é ruim, ela não presta. Né? A gente tem, principalmente na época medieval, se você viu aquele filme... Como é o nome da Rosa? É um filme muito bom. E que passa lá o cara se martirizando, etc. Porque aquilo era bom. Matar a carne era bom, né? Paulo fala sobre isso. Só que ele não está falando sobre isso. Literalmente você ir lá e pegar um flagelo e... Não é isso. Não é isso. Então, às vezes acreditavam. Isso foi entrando. Automutilação, ascetismo, isolamento e contrários ao casamento. É interessante esses contrários ao casamento, porque só no ano de 305 depois de Cristo, que foi no concílio de Elvira na Espanha, é que começaram a proibir o casamento para sacerdotes. Foi só em 305 depois de Cristo. Olha quanto tempo depois. Olha o que está dizendo: bispos, presbíteros, diáconos e outros com a posição no ministério devem se abster completamente de relação sexual com suas esposas e da procriação de filhos. Se alguém desobedecer, deverá ser removido do ofício clerical. Em 314, o primeiro concílio de Ars adota a posição parecida ao proibir as relações sexuais por causa do serviço do ministério sacerdotal. Vamos lá, em 314 a 25, também a mesma proibição para o presbítero, e o cânon 1 prescreve a exclusão da ordem clerical para um presbítero que se casar. Olha isso, ascetismo. Lembrando, tudo que envolve o mundo é ruim. Essa é a ideia que foi trazida. Então isso foi entrando na igreja. Então até que isso, casamento é ruim, casamento é mau, casamento não serve. E aí uns dizem que nós não vamos envolver em nada desse mundo, absolutamente nada nesse mundo, porque o corpo é mau, o mundo é ruim. Por outro lado, outras seitas gnósticas pregavam o oposto. Eles falavam que Jesus era um homem comum, que ele se casou, teve filhos, que é o que está lá no Evangelho de Maria Madalena, né, que ele teve relações com Madalena, teve filhos, etc. Né, que tem aquele filme, qual é o filme? Código da Vinci, né? Pega isso. Judas foi traído por Jesus enganou Judas e tal. Outras visões gnósticas de Jesus, um cara comum, né? Um cara que foi... E aí tem um adorcionismo, agora esqueci de falar a palavra.
Jesus foi adotado por Deus, né? Num certo momento do seu ministério, quando o Espírito Santo vem do alto, Jesus ali é adotado por Deus como o Messias. Jesus não é o Messias desde a eternidade. Ele foi adotado naquele momento. Olha isso. Porque se o corpo é mau, não importa o que eu faça com ele. Então eu vou me entregar mesmo. O corpo é ruim, o mundo é ruim. A minha alma não é afetada pelo mundo. Ela não é afetada, minha alma é pura, minha alma é boa. Tudo que eu faço aqui não tem problema nenhum. Então eu vou me entregar. Então a atividade sexual desenfreada, glutonaria, vestimentas ostentórias. Então eu vou me entregar. Estão vendo a face da mesma moeda? Um, o mundo é mau, ruim, eu vou me isolar do mundo. O outro, o mundo é mau e ruim, por isso mesmo eu vou me entregar. Mesma a face de uma mesma moeda. E aí vamos o ponto de virada. Tomás de Aquino, santo católico, o maior teólogo da Igreja Católica. E aí Tomás de Aquino, ele pega todo o seu pensamento, que também tem muito dualismo, mas é um pensamento aristotélico, e que, na verdade, o ser humano, ele, na sua queda, não foi uma queda total. O seu intelecto, ele sobreviveu. Então podia atingir as verdades através do intelecto. Novamente, o corpo é ruim, mas o intelecto, de certa maneira, ele sobreviveu. Olha o que o Tomás de Aquino diz. É necessário que a inteligência com a qual o homem compreende seja incorruptível, pois cada coisa age segundo o seu ser. Ora, a inteligência tem um tipo de operação que não age pelo corpo, de onde segue que opera por si mesma, sendo, portanto, uma substância que subsiste no seu ser. Olha isso, a inteligência, o intelecto, ele é autônomo. É o que diz Francis Schaeffer. O homem virou um ser autônomo. O seu intelecto, ele pode atingir as verdades. Então isso foi uma grande divisão no pensamento. Tomás de Aquino também, ele tem o pensamento, ele faz uma divisão entre natureza e graça. Natureza sendo as coisas do mundo, graça as coisas de Deus. Basicamente isso. Ele faz uma cisão, ele divide. Graça é o nível superior. Deus Criador, o céu e as cores celestes, o invisível e a sua influência na Terra. A alma humana, a unidade da natureza e o nível inferior, lá embaixo. Embaixo fica a criação, a terra e as coisas terrenas, o visível e o que fazem a natureza e o homem na terra, o corpo humano e as diversidades. Então tem uma divisão, ele criou uma divisão. As coisas de Deus são as coisas de Deus, as coisas do mundo são as coisas do mundo, e as coisas não se misturam. Então, o Tomás de Aquino fala que ele foi a chave que permitiu que a filosofia realmente se distanciasse da teologia. Que uma coisa fosse para lá, aqui é a filosofia, aqui são as coisas que Deus não fala, aqui, apesar que demorou bastante para que isso acontecesse, mas esse foi a chave que abriu essa porta. E um teólogo cristão abriu essa chave. Agora vamos ver um teólogo muito famoso e muito importante para o nosso pensamento. Olha o que diz esse teólogo aí, grande Thales Roberto. O cristão precisa ser camaleão, se adaptar em todo lugar, na igreja com as coisas da igreja e no mundo com as coisas do mundo. Se quiser ganhar almas, os jovens vão me apoiar, eles vão me apoiar. Isso foi antes da loucura toda que ele deu. Aí já estava muito louco aí já nessa fala. Uma entrevista ao UOL. Estão entendendo? Entendeu o dualismo? O que tem o dualismo ali? O que tem de dualista aí? Fala aí. Vocês já são experts já em dualismo grego, no Platão. O que tem na igreja, a gente trabalha com as coisas da igreja. E no mundo, aí é outra história. Na igreja, vamos mudar. Exatamente, camaleão. Se adapta aqui às coisas da igreja, lá fora, com as coisas do mundo. O problema é a carne. Oi? A alma está boa. A alma está boa. Ele fala isso, como se ele não sabe o que está falando. Com certeza absoluta, ele não sabe o que está falando. Mas é um pensamento que está, hoje em dia, a gente vê igrejas, muitas igrejas, muitos cristãos têm esse pensamento. Infelizmente. E talvez você tenha esse pensamento. Talvez, eu espero que você mude esse pensamento. Aí, falando sobre quanto tempo que eu tenho? Cadê o relógio? Peraí, cara. Hã?
Até 10 horas vai? Opa. Não, a gente vai. Não, deve estar um pouquinho, a gente vai. Não vai tanto não. Mas um pouquinho da topologia bíblica versus a topologia dualista, a topologia grega, platônica. Olha que Oscar Cumann, isso foi uma pedra no meu sapato quando eu fiquei estudando isso. Acho que até falei com o Fernando, aí encontrei esse livro aí do Oscar Cumann falando sobre a mortalidade da alma ou a ressurreição de mortos. Olha o que ele diz: a interpretação judaico-cristã da criação invalida todo o dualismo grego do corpo e da alma, pois na verdade o visível, o corpóreo, é tão verdadeiramente uma criação de Deus como o invisível. Deus é o criador do corpo. O corpo não é a prisão da alma, em si um templo, conforme diz Paulo, lá em 1 Coríntios 6,19. O santuário do Espírito Santo. Eis aqui a distinção básica. O corpo e a alma não são opostos. Não são opostos. Deus considerou o corpóreo bom depois de ter criado. É o que a gente falou. A história registrada em Gênesis torna essa ênfase explícita. Ao mesmo tempo, o pecado abrange também o homem inteiro, não só o corpo, mas também a alma, e a sua consequência, a morte, estende-se sobre todo o resto da criação. Olha isso. Tomás de Aquino acreditava que o intelecto ainda ficou salvo dessa queda. E aí, quando a gente vai entrar um pouco na reforma, daqui a pouquinho, depois dessa divisão, o que a reforma veio foi trazer a integralidade do homem de novo. Sem divisão, natureza e graça. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas é só para entender, não há uma divisão, não há entre corpo e alma. A Bíblia não fala sobre isso. É isso que a gente vai falar. A antropologia bíblica, na antropologia bíblica, o homem é uma única coisa. Ele não possui essa substância incorpórea, chamada pelos gregos de alma, ou pneuma. Ele não possui isso. Alma e corpo são aspectos diferentes da unidade do homem. Aspectos diferentes. Não tem essa divisão. Na antropologia bíblica. Está no livro também do Jonas Madureira, que você tem que comprar e tem que ler esse livro. Inteligência Humilhada, que é um livro fantástico. Na antropologia dualista, a alma e o corpo estão em conflito. Sendo que o corpo é inferior à alma e esse corpo é a sua prisão. A gente já falou sobre isso. O ser humano é todo alma e tem o espírito emprestado por Deus para que ele viva. Em Eclesiastes 12:7, João 34:12 e 14. Ele é espírito e ele é corpo. Novamente, do Jonas Madureira. O mundo conceitual do Antigo Testamento exclui completamente qualquer tipo de dicotomia ou dualismo, segundo o qual o homem seria formado de duas substâncias, corpo e alma. Não há essa divisão, uma coisa só, nós somos uma coisa só. E aí, o grande problema é essa palavra nefesh, foi traduzida como alma. Olha o que está dizendo. Ela literalmente significa garganta. Pode ser traduzido como alma, vida, pessoa, apetite ou mente. Olha isso, a palavra nefesh. É o que está lá em Gênesis 2:7. Deus soprou, soprou nas narinas e fez aquele boneco de barro, né, o Adão, como alma vivente. É isso que está na tua tradução. Acho que algumas traduções têm mudado, tem escrito diferente. Você está botando vida, mas como da alma vivente, nós automaticamente ligamos com o pensamento grego. É a alma vivente. Como é que é a alma vivente? É um negócio? Como é que é isso? Dá uma confusão na nossa cabeça. Se fosse traduzida por vida, por ser vivente, sei lá, qualquer coisa que aparentasse, seria muito mais fácil de compreender a criação, que é nefesh. É como ele está lá em Salmo 42, fala que a minha alma anseia por ti, né? Assim como a corça anseia pelas águas, assim o meu ser, seria a tradução correta, anseia por ti, traduzido por alma. Aí fica uma coisa bem interior. Ou se for a tradução, assim como a garganta anseia por águas, faz muito sentido isso. A garganta que tem sede, que come, que bebe, assim eu anseio por ti. Olha como a diferença de tradução dá uma confusão na nossa cabeça. Esse nefesh, essa única coisa. E aí a Septuaginta, que dizem, tem a lenda, né, que foram 70 sábios que traduziram
o Velho Testamento e o Velho Testamento para o grego e traduziu por psique. E aí, na verdade, nefesh é a imagem da garganta faminta e não o conceito de substância incorpórea que a gente tem hoje no século XXI. A imagem da psique, a imagem, a filosofia grega que está em nós, que deve ser usado para comunicar mais adequadamente o que o homem é, segundo as Escrituras. Esse ser que deseja, essa garganta que deseja. E se você pensar sobre isso, e até o João Madureira coloca, se nós pensarmos o homem como esse ser desejante, esse ser, essa garganta que deseja, qual a única coisa que pode saciar esse homem que deseja tanto, que foi criar o desejo? Qual seria? Essa única coisa que pode saciar o homem? É Deus. Deus é que sacia essa fome dessa garganta que somos nós, faminta. É somente Deus. Então esse é o sentido do nefesh. E o outro sentido, que é ruá, que traduzido como pneuma, que é o espírito, é vento, sopro, fôlego de vida e espírito. Lá em Eclesiastes 12:7, o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus. Foi traduzido como pneuma. Normalmente uma do João Madureira. A ruá de Deus revela seu poder, sua autoridade e seu agir sobre todas as coisas, incluindo o homem. A ruá do homem designa a sua dependência de Deus para viver. O sopro que Deus nos empresta, quando estamos aqui, para que nós possamos viver. O Espírito de Deus que se partilha conosco. Essa é a figura da ruá e do Espírito. Eles não estão em contraposição, e nem muito menos o corpo. O corpo não está em contraposição, nem com a alma e nem com o espírito. Novamente, o que o apóstolo Paulo fala é sobre um sistema pecaminoso, que ele chama de carne, no grego é de sarx, essa é a palavra em grego, que é esse sistema pecaminoso que nós vivemos hoje. Ele não está falando para que nós não tem que abdicar da carne em si, das coisas da carne que a gente fala, né? Fala, não, que tem que arrancar o braço, como Jesus fala, tem que arrancar o olho, eu tenho que abdicar do mundo. Não, está falando do sistema pecaminoso. E haverá um momento em que nós seremos libertos desse sistema pecaminoso e teremos um novo corpo. Não é isso? Não é isso que nós acreditamos na ressurreição? Nós seremos totalmente revestidos, aquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade, que está lá em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Olha isso, veio a reforma. Depois das trevas chegou a luz. Os reformadores buscam soluções para essa divisão alma, natureza e graça. A perspectiva da reforma não era a platônica, a alma não é mais importante do que o corpo. É uma coisa só. Tudo é importante, o ser humano é importante. A reforma vem trazer isso, essa integralidade. O homem é totalmente decaído, não possui intelecto autônomo. A queda foi total. Isso que os reformadores martelaram, Lutero, Calvino, Zwinglio, sobre a nossa infabilidade, a nossa queda total. O homem é totalmente depravado. Não há salvação para o homem em si, não existe salvação. Se não há uma força. Tem 20 minutos? Dá para vocês tempo. Quando tiver 10, ele fala de novo. Não existe no homem alguma maneira de se salvar. Se não for a intervenção divina, o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, esse homem não tem como se salvar. Então, todo o seu intelecto, todo o seu ser é decaído. Todo o seu ser é decaído. Então, ela trouxe essa integralidade do homem dualista. O homem que estava dividido, a reforma veio não. É uma coisa só. Não tem essa divisão natureza e graça. O homem é uma coisa só. Nós temos Deus se revelou para a gente. Nós sabemos tudo que está no homem através da palavra. Sabemos um pouquinho de Deus através da palavra, mas nós sabemos. O homem é um ser. E aí isso tem 3 respostas. E aí seria a nossa atuação no mundo. São 3 respostas que surgem na reforma de como trabalhar essa divisão em natureza e graça. Uma divisão mais radical, natureza versus graça, que é a posição anabatista.
que diz que não há qualquer compatibilidade entre as duas esferas da vida. O mundo está em total oposição à igreja. Que muita gente acredita hoje. Que você talvez possa acreditar hoje. O mundo é totalmente caído, não presta nada do mundo, eu tenho que me isolar, eu tenho que criar uma comunidade especial, gospel, para que eu possa não ser contaminado pelo mundo. Não é isso que muita gente pensa? A posição anabatista. Nós batistas, alguns historiadores falam que nós viemos dos anabatistas, outros falam que nós viemos dos puritanos ingleses. Aí tem essa divisão. Não há nada de espiritual, divino e virtuoso na sociedade. Seu intuito era retornar à igreja primitiva de Atos. Então qualquer tipo de envolvimento social ou cultural era indigno de um cristão. Isolamento total. O ser humano cristão não pode se envolver com os negócios do mundo. Então serviço militar não pode ir, se envolver em cargos públicos, uma série de coisas. Nós não fazemos isso. Uma divisão total entre Estado e igreja, entre o homem, o cristão e o mundo. Uma outra posição, a posição de Lutero, é natureza do lado da graça, que é a proposta dos dois reinos. O que é isso? De um lado está a sociedade, a cultura, a política que se desenvolve, livres da influência da religião e da igreja. Do outro lado está a ordem espiritual, que não tem qualquer relação com a cultura. Então aqui, nós cremos, agora nós não somos isolados do mundo, nós atuamos no mundo, só que nós somos cidadãos de dois reinos. Eu atuo no mundo, eu atuo na igreja. E uma coisa não interfere na outra. E aqui limpando a barra de Lutero, Lutero, para mim, foi um grande soldado, foi um guerreiro. Ele não teve tempo, e aí já a terceira mostra de João Calvino, mas ele não teve tempo de fazer todo um arcabouço teórico, diferente de Calvino, que teve tempo. Ele foi praticamente o prefeito de Genebra, o nome é Deão, capelão, era o capelão de Genebra. Ele teve tempo, ele teve escrituras, ele era advogado. São pensamentos totalmente diferentes. Calvino não existiria sem Lutero, Lutero existiria totalmente sem Calvino. Lutero que veio realmente cimentar realmente a doutrina da graça e principalmente a fé, a salvação somente pela fé. Isso é a marca principal. A salvação é somente pela fé. Veio lutar realmente com a ideia católica. Então essa marca da salvação somente pela fé é que deu a base realmente para que o resto acontecesse. Então esse tipo de posicionamento, lembrando que Cristo é soberano sobre os dois reinos, mas eles se mantêm separados. Então isso foi florescer a cultura alemã de uma forma fantástica, porque eu poderia atuar no mundo, eu poderia estudar, eu poderia fazer as coisas, mas Deus está lá. As coisas de Deus é uma coisa parecida com o Tales, né? As coisas de Deus estão na igreja, lá, são espirituais. Isso veio florescer a cultura alemã, mas ao mesmo tempo que na cultura alemã o liberalismo teológico também é muito influenciado por esse pensamento, que não englobava tudo, mas era cada um no seu quadrado. E o terceiro e último, natureza e graça, sem divisão. Natureza e graça. Para João Calvino, natureza e graça não podem estar separados. O mundo foi fundado com este propósito, a saber, para que servisse de palco à glória divina. O que estava em acordo com Paulo, que diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não havia um conflito entre natureza e graça, era algo integral. Deus falou nas Escrituras tanto do andar de cima como sobre o andar de baixo. Essa é a frase do Francis Schaeffer. Os reformadores colocaram como ponto principal a queda total do homem, onde todas as esferas foram afetadas pelo pecado. Então o que Calvino faz, com a sua experiência como advogado, como humanista, ele consegue, de certa maneira, ele enxerga Deus atuando em tudo. E aí o conceito reforma, principalmente calvinista, da graça comum, é uma graça que atua em todos os homens. Então, ao mesmo tempo
que o homem é pecador e está decaído, de certa maneira Deus também está atuando no mundo, fazendo bondade ao mundo, coisas boas no mundo. Então eu posso admirar uma bela música sabendo que Deus inspirou aquele homem, e eu começo a enxergar, eu posso admirar artes, eu consigo fazer isso através da graça comum. A graça realmente que influencia todos os homens. Não é graça para a salvação, é graça comum, não é o que Jesus fala. Que Deus dá o sol para justos, a chuva para maus, para bons. É essa graça comum, a benignidade de Deus para todos os homens. Então eu consigo enxergar a bondade nesse mundo mesmo decaído. Então ele consegue, de certa maneira, integrar. E aí o último ponto, que é o Abraham Kuyper, que já é um neocalvinismo, que eu gosto, que eu estou aprendendo a gostar mais, estou estudando mais sobre o neocalvinismo, porque eu tenho muita coisa com calvinista. Eu não sou chato, né? Os calvinistas são muito chatos demais da conta, muito chatos. Então você fica meio... Eu não me considero calvinista, nem arminianista, eu tento ser o mais bíblico possível, né? Mas às vezes é chato demais. E aí o neocalvinismo, que é o neocalvinismo que é nascido na Holanda, Abraham Kuyper foi o primeiro-ministro da Holanda. Ele traz as doutrinas de Calvino, doutrina bíblica, e ele começa a conversar com o seu mundo. E como é que essas doutrinas, não somente uma doutrina para a salvação, não é somente os 5 pontos, né? O calvinismo, pensa isso, é doutrina da Tulip, lá dos 5 pontos. Não é isso. O calvinismo, ele traz a ideia, está no seu livro Calvinismo, o calvinismo como uma cosmovisão de vida, que abarca todas as esferas da vida. E a frase mais famosa dele é essa: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Cristo é Senhor sobre toda a criação. Não é só da igreja. Ele é Senhor sobre toda a criação. Aí uma outra frase dele, do livro Calvinismo: uma concepção dualista da regeneração foi a causa dessa ruptura. É isso que a gente viu lá do início, entre a vida de natureza e a vida da graça. Por causa de sua contemplação tão intensa das coisas celestiais, ela tem negligenciado, dado a devida atenção ao mundo da criação de Deus. Ela, por causa do seu amor exclusivo pelas coisas eternas, tem sido tímida no cumprimento dos seus deveres temporais. E tem negligenciado o cuidado do corpo, porque tem cuidado exclusivamente da alma. Eu estou terminando por aqui já. Então a gente começa a contemplar as coisas de Deus, e aí quer ser um ser espiritual, longe de toda a criação. Falo, não, nós somos seres humanos de carne e osso. Cristo veio para ser humano, né? A gente quer ser espiritual, e Jesus veio exatamente mostrar para a gente como é ser humano. Então, o que Kuyper faz no seu pensamento é de muito falar: olha, a gente como cristão, a gente tem que atuar no mundo. Eu preciso atuar no mundo, eu preciso conhecer, eu preciso saber. Eu não só contemplo as coisas, mas eu tenho que lidar com as coisas do mundo. Eu sou esse ser que vive em constante conflito. É um conflito ser cristão. É um conflito. Toda vez eu penso nas coisas eternas, nas coisas terrenas, nas coisas eternas, nas coisas terrenas. Eu sempre faço escolhas. Eu escolho pela eternidade e escolho pelas coisas terrenas. É ser cristão. Todo momento nós temos que fazer essas escolhas. E aí eu termino com a síndrome da bela adormecida. Vocês conhecem a história? Conhecem, os meninos conhecem? Rapaz, não conhece a história da bela adormecida? Suas mães não contaram para vocês? Não tem sobrinhos? Então, como é que é a história da bela adormecida? Ela é filha de um casal, de um rei, era uma princesa, e eles tinham dificuldades, né, para ter crianças, já eram idosos, e aí tem essa menina, e eles estão muito alegres, e aí quando ela faz um aninho, eles dão uma grande festa, convidam o reino todo para estar lá. Só não convidam a bruxa má não é convidada para a festa. E aí no meio da festa, aquele negócio todo, aparece a bruxa. Não sei se você viu, a Disney lançou, né, uns anos atrás, né, Maléfica, acho que é.
Mas aí aparece a bruxa revoltada lá, por que vocês não me convidaram? Ele fala, não, desculpa, não, porque a gente esqueceu, porque não deu, e etc. E aí aquela bruxa fica revoltada, e a bruxa amaldiçoa a menina. Ela fala, com 16 anos de idade, ela vai se ferir num fio de tear, uma agulha de tear, e ela vai cair num sono profundo. E ela fala aquela risada, né, de bruxa, e vai embora. Todo mundo fica desesperado. E aí as fadas estão lá, as fadas madrinhas, etc. E aí o que o rei faz? O rei fica desesperado e ele procura no reino inteiro pelas máquinas de tear. E ele vai queimando tudo, ele destrói todas as máquinas de tear pelo reino inteiro. E aí ele pega a sua filha e entrega as fadas madrinhas, e as fadas madrinhas, que são totalmente boas, ingênuas, inocentes, elas vão criar a menina. Então ela cria, vai crescendo. Quando ela faz 16 anos de idade, que é a idade, aqui é 15 anos de idade, né, nos países nórdicos, do hemisfério norte é 16 anos de idade, ela sai e ela vai no castelo andando, feliz e contente. Quando ela está andando para um lugar que ela nunca andou, no castelo, eis que a bruxa está lá, e a bruxa está com uma máquina de tear, tá lá. E ela vai toda inocente, a bruxa chama ela vai toda inocente. O que ela faz? Bota o dedinho dela onde? Lá na agulha. E aí ela entra em sono profundo. Então você conhece a história, né? O príncipe, etc. Mas a história só o que interessa é até aí. Qual a postura dos cristãos? O mundo é mau. A maioria é isso. Queremos criar os nossos filhos sobre uma redoma. E aí o mundo é ruim. E aí eu não ensino nada para meus filhos. Eu tento tirar todo o mal dele, todo o mal que está no mundo eu tento tirar, não explico nada. Eu criei uma redoma de vidro. E as igrejas muitas vezes são essas redomas ali. Aí quando o jovem vai crescendo, quando ele faz 18 anos de idade, o que acontece? Ele fala, vou estudar. Ele vai para a universidade. Aí ele chega na universidade, feliz e contente naquela redoma de vidro. Chega lá, doutores, pós-doutores e extraterrestres, sei lá o quê, começam a falar uma série de coisas e eles vão não, mas não é que tem razão isso? É verdade, eu nunca tinha parado para pensar nessas coisas, rapaz. E aí nós estamos criando belas adormecidas nas nossas igrejas, que não sabem se defender, não tem a mente preparada para se defender. É isso que nós criamos, belas adormecidas. Não sabe se defender, qualquer coisa, vê o mal, nem sabe nem que é o mal, vai botando o dedo lá, e aí se contamina, e aí acontece isso. Ou se perde, entra no sono, ou morre, né, nessas coisas. Daí fechando, seja integral, fuja do dualismo, seja integral, tenha uma vida integral. Não fale, minha vida espiritual, minha vida secular, minha vida, como é fala? Minha vida romântica, não, minha vida sentimental. Não, você é um ser, um único ser. Não compartilhe a sua vida. Certo? De criar compartimento. Você é um único ser. Essa dicotomia, o dualismo da realidade, torna os cristãos presas fáceis para ideologias que vão contra a palavra de Deus, pois ele acaba sendo irrelevante para a cultura. Logo, deve-se procurar fora dela respostas na sociedade contemporânea. Ele entende aquela Bíblia que ele estudou, e aí o menino cresceu na igreja e lê aquele negócio, e ele chega na faculdade e fala, isso aqui é besteira, tudo, ó. Besteira, isso aqui é mitologia, isso aqui é criação, olha aqui, isso aqui não é ciência, isso aqui não tem nada que presta. Para que eu vou querer estudar isso? Exatamente, eu ia falar isso na universidade. Porque nós voltamos lá no início, Cristo não se tornou a âncora da alma. Eu não enxergo a realidade através de Cristo. Eu enxergo através de todo tipo de ideologia. Enxergo através da cabeça de outras pessoas. E aí eu quero dar respostas ao mundo, e aí eu vou procurar na sociologia, eu vou procurar na filosofia, porque eu acho que a Bíblia e a fé cristã não dá conta. Não. Nós podemos utilizar das ciências, etc. Nós podemos utilizar isso, devemos utilizar isso. Mas a nossa base é Cristo. Ele deve ser a âncora da nossa alma. Amém? Daí por aqui. Caramba, 59. Olha.